Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Ferreira da Ferreira Studios e nessa videoaula aí de Adobe Illustrator CC a gente vai estar aprendendo aí um pouquinho sobre a ferramenta texto, ok? Na aula passada a gente tinha visto aí um pouquinho sobre como trabalhar com layers, que é uma das funções mais importantes que programas da Adobe têm, como Photoshop, Illustrator, Fireworks e outros do gênero, porque eles trabalham muito com essas questões da padronização do documento. Então foi uma aula muito importante. E nessa aula aqui a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a ferramenta texto, ok? Vou utilizar o modo Essentials como de praxe e a gente vai criar aqui um novo documento, tá? Vem aqui em File New, vamos criar aqui a aula texto, só para a gente se situar, ok? Vou colocar aqui, pessoal, um tamanho de 1000 mais ou menos e vou deixar aqui 400 de altura, ok? Orientação vamos deixar paisagem mesmo e vamos dar um ok aqui, ok? Então vamos lá. Aqui é o tamanho de 100%, aqui embaixo a gente viu na aula de zoom sobre isso. E agora é o seguinte, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre como trabalhar com a ferramenta texto. A ferramenta texto é bem simples. Percebam que aqui, ó, quando a gente clica nela, a gente tem aqui a opção Type Tool, ou se a gente apertar T, a gente tem domínio da ferramenta dela, da ferramenta texto. Então é o seguinte, aqui, pessoal, nessa parte de cima a gente tem referência à cor. Então se a gente colocar um cinza aqui ou um preto, a gente tem referência à cor do texto. E aqui a gente tem referência à cor da borda, ok? Se a gente desabilita, ele vai desabilitar a opção de Stroke, que é a grossura da borda, e as formas da borda aqui, que a gente vai ver agora. Então, primeiramente, para a gente ilustrar, fazer um exemplo bem simples, vou tirar aqui a borda e vou clicar aqui e vou escrever meu nome. Então, é bem simples. Clicou na ferramenta texto, clicou no palco, escreve o que vocês querem. Então, vou escrever aqui Ferreira Studios, ok? E aqui, pessoal, nessa área aqui, eu vou estar aumentando o tamanho da minha fonte. Então, tudo vem aqui na parte de cima, ok? Então, vou colocar aqui 48 pixels, por exemplo. Aqui é a padronização da fonte, então condensada itálica, font condensed, semi-bold. Então tem várias formas aqui para a gente estar trabalhando, ok? Então vou usar essa fonte chamada Mirat, vou colocar forma condensada mesmo e vou deixar 48 pixels. Essas formatações de negrito, negrito itálico, semi-negrito, itálico, regular, varia de acordo com a fonte. Então, se eu pegasse uma fonte aqui, por exemplo, vou pegar essa fonte aqui, Arial, e a gente tem aqui Narrow, a gente tem regular, italic, bold. Então, se eu for clicando aqui, ele vai me dando as opções, ok? Eu vou deixar esse bold aqui e vou colocar uma outra fonte aqui só para a gente visualizar melhor. Eu vou deixar essa fonte aqui, ok? Então aqui a gente trabalha com as características da nossa fonte. Então o tipo de fonte, a padronização da fonte e o tamanho do texto. Aqui, pessoal, em relação ao parágrafo, ó, a gente tem um parágrafo alinhado, alinhado à direita e alinhado à esquerda, ok? Como aqui ó, a gente não padronizou que ele vai ter um tamanho, então, por exemplo, vou trabalhar aqui, ó. Então é o seguinte, por exemplo, suponhamos que vou criar aqui uma forma. Vou criar uma forma aqui, vou colocar um cinza, vou colocar aqui um cinza, vamos lá. Aí, vamos colocar um cinza e vou mandar isso aqui para trás, arrange sendo back. Ok? Então é o seguinte, agora eu vou pegar isso daqui, pessoal, e vou trabalhar para alinhar o texto aqui. Então a gente tem essas opções, ó, a linha no centro, a linha à direita e a linha à esquerda. O que está acontecendo aqui? Como a gente não definiu qual que vai ser a padronização da margem do documento, o que acontece? Quando eu clico simplesmente aqui para alinhar à direita, alinhar à esquerda, alinhar no centro, ele não vai alinhar de acordo com o tamanho de ser corretamente do nosso documento. Mas o Illustrator ele tem uma ferramenta aqui, ó, não é basicamente uma ferramenta, é uma funcionalidade. Percebam que quando eu vou arrastando meu texto aqui, ó, vou deletar aquele fundo, ele mostra aqui para a gente uma linha verde que é uma linha de alinhamento.
para a gente ter noção da onde que é mais ou menos o centro do nosso documento, para a gente estar vendo um pouquinho sobre posicionamento do texto e tudo relacionado a isso. Então, se eu tivesse um texto muito grande e clicasse aqui, ele ia padronizar isso aqui para a gente, ok? Aqui, pessoal, em opacity é em relação à opacidade do nosso texto, então a gente pode trabalhar numa escala de 0 a 100, então tem 10%, tem 60%, 70%, tem o 100%. Então a opacidade varia de acordo com o que você quer, e vamos deixar 100% mesmo. E aqui é um pouquinho sobre a stroke. O que é stroke? A stroke, pessoal, é as bordas do nosso texto. Então, se eu colocar um azul aqui, um amarelo, colocar um laranja. Então, por exemplo, vou pegar uma cor aqui que dá para ver. Vou pegar esse verde. Então, o stroke aqui é em relação à grossura desse verde. Se eu colocar 60, fica invisível praticamente o negócio. Eu posso ir aumentando aqui, ou eu posso digitar valores que são quebrados, valores que são quebrados de 5 em 5. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e digitar 1.5, ele vai pegar 15. Mas se eu pegar e digitar 1,5, ele pega 1,5. Então, valores decimais ele aceita aqui, ok? Então, 7, 0.5, 0,25, 8. Então, vamos deixar aqui em 2, só para a gente ter uma noção. E aqui, pessoal, é o formato dessa borda. Então, aqui a gente tem alguns formatos. Talvez aqui não tenha como vocês visualizarem corretamente como que esse stroke vai ficar no texto. Mas isso daqui são as formas que dá para a gente estar utilizando de stroke, ok? Quando a gente está trabalhando com vetorizações, isso daqui dá para trabalhar de forma bem legal, ok? Mas a princípio mesmo é só usar a borda de acordo com o que vocês querem aí. Essa outra opção aqui, pessoal, em relação a gente trabalhar com distorções do texto, a gente habilita esse botãozinho aqui, Preview, e a gente pode estar trabalhando aqui. Então a gente tem algumas opções, Arc Lower, Arc Upper. Então a gente tem várias formas que a gente dá para trabalhar com o texto. Então a gente tem inúmeras formas aqui para a gente estar trabalhando. Tem esse Shell, que é muito legal. Esse Flag, que forma tipo uma onda. Esse Wave aqui, que na verdade é uma onda. Tem esse Rise, esse Fish, olho de peixe, Infinite, Inflate. Tem esse daqui que ele dá uma distorção para a parte de dentro. Esse Twist, que é tudo bagunçado. Então vamos pegar esse Arc. E aqui, em qualquer um que vocês mexerem, percebam que não muda aqui, só porque são as opções. Tem esse Bend aqui, ele vai trabalhar com o posicionamento, como que vai ficar a distribuição do efeito. A gente tem a opção vertical, tem a opção horizontal, ok? Então, se a gente trabalhar com a vertical aqui, ó, a gente pode estar mexendo. E aqui no horizontal a gente vai mexendo nas propriedades do texto. Então, isso daqui, pessoal, é fuçando mesmo. Acho que essa é a palavra. Porque vocês vão descobrindo aí o que dá para fazer de acordo com o que vocês acham legal, ok? Então, dá para mexer aqui em bastante coisa, dá para fazer uns efeitos bem legais. E vai ao seu critério, ok? Então essa daqui é a ferramenta Warp, que a gente conhece. Isso daqui é alinhamento. Quando a gente tem um artboard, que a gente viu uma aula, nesse caso aqui ele vai alinhar a seleção, e nesse caso aqui ele vai alinhar o artboard. Então, por exemplo, ó, como eu coloquei alinhar à esquerda aqui, ele vai alinhar aqui. Quando eu colocar à direita, ele vai alinhar lá. E aqui no centro ele vai alinhar aqui. Por quê? Aqui, em relação à seleção, a gente marcou a line do artboard. Era essa a configuração que eu tinha falado para vocês. Se eu colocar alinhar a seleção, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui, ó, ele agora, como ele capturou a página aqui, a padronização da página, o alinhamento aqui agora é beleza. E quando eu coloco alinhar a seleção, ele vai dar essas opções para a gente. Ó, do X, para a gente mexer no eixo X, mexer no eixo Y em relação à altura, mexer ao tamanho do texto em relação à largura e mexer em tamanho do texto em relação à altura, ok? E essa ferramenta aqui, pessoal, é para a gente manter constante ou não esses valores. Se eu habilito ela, ele vai manter constante aqui o nosso raio do texto, então ele vai aumentar em proporção, tanto a altura como a largura. Se eu desabilito, eu aumento só a altura e não aumento a altura, ele aumenta só a largura. Então, vai variar aí de acordo com o que vocês querem, ok? E então, se eu colocar alinhar do seleção, ele vai alinhar de acordo com a seleção do nosso objeto aqui, do nosso texto.
Se eu colocar do artboard, ele vai alinhar aqui de acordo com o posicionamento do nosso artboard. Ó. Esse aqui ele vai alinhar horizontalmente à esquerda. Esse aqui vai alinhar ao centro. Esse daqui vai alinhar à direita. Esse aqui é o topo na esquerda, na direita. Topo, meio centro à direita. Parte de baixo vertical. Então tem várias opções de alinhamento aqui que a gente pode ir trabalhando. Então ele vai alinhando de acordo com o que vocês querem, ok? E o Illustrator também tem essa linhazinha verde que vai aparecendo de acordo com que você mexe o texto aqui no documento, ok? Então é bem legal esse efeito. Vou tirar essa borda agora, vou colocar uma cor, um azul aqui só para a gente entender. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui, que é para a gente estar trabalhando com as pré-definições dela. Aqui em Windows, pessoal, a gente tem uma opção chamada Character, ou caractere, ok? Se a gente vier aqui, ó, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, atributos, ela deve estar mais ou menos aqui, deixa eu dar uma olhada. Transparência, type. Então, pessoal, a gente tem aqui a opção type. Se a gente vier aqui em Windows, a gente vem aqui em Type Character ou Ctrl T. Ele vai exibir isso daqui pra gente. O que é isso daqui, pessoal? Ele vai fazer a mesma coisa das funcionalidades aqui de cima e traz alguma coisa a mais. Isso aqui é em relação à fonte que a gente tinha usado, a condensação dela, se é bold, é itálica, regular. Isso daqui é o tamanho do texto. Isso daqui é o espaçamento que a gente tem entre eles, só que isso daqui só vai trabalhar quando a gente estiver mexendo aqui, ó, em relação a essa escala de distorção. A gente tem aqui uma ferramenta de espaçamento, só que como nesse caso aqui é o espaçamento entre as letras, esse tipo de fonte não permite. Só que o mais importante aqui é esse VA, pessoal. O que é o VA? É o espaçamento da fonte. Então, às vezes agora se a gente quiser colocar um espaçamento muito grande da fonte, a gente pode vir aqui e aumentar. Se a gente quiser um menor, a gente pode vir aqui em menos 150, por exemplo, e ele vai juntar o texto. Então, isso daqui você vai trabalhando de acordo com o que você quer também. É bem a seu critério. Parágrafo, a gente viu. A gente está trabalhando com parágrafo, ok? Aqui a gente pode ir mexendo, aqui a gente pode ir afastando. Aqui ele não está funcionando porque não está alinhado à esquerda. Então, lá, se a gente alinha à direita, perdão, ele vai mexendo aqui de acordo com o que a gente quer, ou diminui. Isso aqui é bem interessante também. Essa OpenType a gente não tem muita funcionalidade por agora. Então, é basicamente isso, ok? Na próxima videoaula a gente vai estar vendo sobre ferramentas de transformação de texto. E no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe um comentário aí abaixo para qualquer dúvida. É isso daí. Até a próxima videoaula. Abraço!